Capítulo 10. Identificação genômica. O DNA forense. Em 1998, Marvin Lamont Anderson, de 34 anos de idade, foi solto da penitenciária estadual da Virgínia. Ele estivera preso por 15 anos, quase toda a sua vida adulta, condenado por um crime hediondo, o estupro brutal de uma jovem, em julho de 1982. A promotoria apresentara um caso totalmente inequívoco. A vítima reconheceu Anderson em uma fotografia e identificou-o numa fileira de outros suspeitos e no tribunal. Anderson foi considerado culpado de todas as acusações e recebeu sentenças consecutivas que totalizaram mais de 200 anos. Um caso inequívoco, mas quem sabe um advogado de defesa mais hábil conseguisse rebater o esforço da promotoria em arrumar uma arapuca contra o réu. A prisão de Anderson foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima, branca, à polícia, que disse que o agressor, negro, se gabara de ter uma mulher branca. Até onde as autoridades sabiam, Anderson era o único negro da cidade com uma namorada branca. De todas as fotografias de arquivo que a vítima examinou, somente a de Anderson era colorida, e, de todos os homens cujas fotos lhe foram mostradas, só ele foi incluído na linha de identificação. Ainda que tenha sido provado que a bicicleta usada pelo agressor fora furtada 30 minutos antes da ocorrência por outro homem, John Otis Lincoln, o advogado de Anderson não quis convocar Lincoln como testemunha. 5 anos após o julgamento, Lincoln confessou o crime sob juramento, mas o juiz acusou-o de mentiroso e se recusou a tomar providências. Anderson, enquanto isso, continuava protestando sua inocência e solicitou que fosse feita uma análise do DNA das evidências físicas encontradas na cena do crime. Mas informaram-no de que tudo fora destruído, em conformidade com os procedimentos usuais. Foi então que Anderson entrou em contato com os advogados do Innocence Project, um grupo que atraíra a atenção nacional usando análises do DNA para estabelecer provas definitivas de culpa ou inocência em processos criminais. Enquanto o Innocence Project estudava o pedido de Anderson, ele foi solto sob condicional. Se não cometer nenhuma infração, permanecerá incondicional até 2088, ou seja, certamente até o fim da vida. No final, o que o salvou foi um desleixo da perita que, em 1982, realizara uma análise inconclusiva de grupo sanguíneo com material obtido no local do crime. Ela se esquecera de devolver as amostras às autoridades competentes, que as destruiriam como medida de rotina. Com isso, as amostras ainda existiam quando Anderson solicitou um novo exame. Mas o diretor do Departamento de Justiça Criminal da Virgínia indeferiu o pedido, argumentando que constituía um precedente indesejável. Graças a uma nova legislação, no entanto, os advogados do Innocence Project obtiveram uma liminar determinando que os testes fossem realizados. Em dezembro de 2001, os resultados provaram categoricamente que Anderson não poderia ter sido o agressor. A impressão genômica do DNA da cena do crime combinava com a de Lincoln. Este acabou sendo condenado e Anderson foi perdoado pelo governador da Virgínia, Mark Warner. DNA fingerprinting, ou identificação genômica, literalmente datiloscopia do DNA, como é chamada a técnica que salvou Marvin Anderson de uma prisão perpétua indevida, foi uma descoberta acidental de um geneticista britânico, Alec Jeffreys. Desde o início da revolução instaurada pela tecnologia do DNA recombinante, Jeffreys se interessara pelas diferenças genéticas entre as espécies. Suas pesquisas na Universidade de Leicester concentraram-se no gene da mioglobina, que produz uma proteína semelhante à hemoglobina, encontrada principalmente em tecido muscular. Foi durante essa dissecação molecular que ele constatou algo muito estranho, um pequeno trecho de DNA que se repetia continuamente. Um fenômeno similar havia sido observado em 1980 por Ray White e Arlen Wyman, que, ao examinarem outro gene, constataram que o número dessas repetições variava de indivíduo para indivíduo. Jeffreys concluiu que fazia parte do DNA lixo, por participarem da codificação de proteínas, mas logo verificou que esse lixo, em particular, poderia ser muito bem aproveitado.
Jeffreys constatou que esse curto trecho de DNA repetitivo aparecia não apenas no gene da mioglobina, mas espalhado por todo o genoma. E embora os trechos variassem um pouco de uma repetição a outra, todos tinham em comum uma sequência curta, praticamente idêntica, de cerca de 15 nucleotídeos. Ele decidiu usar essa sequência como uma sonda, utilizando uma amostra purificada da sequência, marcada com uma molécula radioativa, pôs-se a caçar a sequência por todo o genoma. O DNA do genoma é espalhado numa folha de nylon especial e, por emparelhamento das bases, a sonda irá grudar na sua sequência complementar, sempre que a encontrar. Usando um filme de raio-x sob a folha de nylon, Jeffreys pôde registrar um padrão desses pontos radioativos. Quando revelou o filme desse experimento, ficou pasmo com o que viu. Embora a sonda houvesse detectado muitas sequências similares em inúmeras amostras de DNA, ainda restava uma variação entre uma amostra e as demais que, mesmo naquelas extraídas de membros da mesma família, era possível distinguir um indivíduo do outro. Como disse no artigo que escreveu a respeito para a revista Nature em 1985, o perfil nos fornece uma fingerprinting, impressão digital específica de cada indivíduo. O nome, identificação genômica, ou DNA fingerprinting, é pertinente, pois essa tecnologia tem a capacidade de identificar indivíduos por meio da sua impressão. Impressão digital na datiloscopia tradicional, uma impressão genômica no caso do DNA fingerprinting. Jeffreys e seus colegas extraíram amostras de DNA do próprio sangue e as submeteram ao mesmo procedimento. Conforme esperado, as imagens estampadas no filme de raio-x permitiram distinguir, sem ambiguidade, cada um deles. Jeffreys percebeu que havia um amplo espectro de utilidades possíveis. Em teoria, sabíamos que a técnica poderia ser usada na identificação forense e em testes de paternidade, e também para determinar se dois gêmeos são realmente idênticos, uma informação importante nos transplantes de órgãos. Poderia ser aplicada a enxertos de medula óssea para verificar se haviam sido aceitos ou rejeitados. Também era possível ver que a técnica funcionaria em animais e aves. Poderíamos descobrir como cada criatura está relacionada com as demais. E se quisermos compreender a história natural de uma espécie, essa é uma informação fundamental. Também vislumbramos a sua aplicação na biologia da conservação. A lista de aplicações parece infindável. Mas a primeira aplicação prática do procedimento foi mais estranha do que Jeffreys poderia ter previsto. No verão de 1985, Christiana Sarbah estava no limiar da loucura. 2 anos antes, seu filho, Andrew, retornava à Inglaterra, depois de visitar o pai em Gana. No aeroporto de Heathrow, porém, as autoridades imigratórias britânicas haviam se recusado a permitir a entrada do rapaz, embora ele houvesse nascido na Grã-Bretanha e fosse súdito britânico. As autoridades negaram que Sarbah fosse sua mãe e afirmaram que, na verdade, Andrew era filho de uma das irmãs de Sarbah e estava tentando entrar ilegalmente no país com um passaporte falso. Ao ler no jornal uma reportagem sobre o trabalho de Jeffreys, um advogado envolvido no caso resolveu pedir ajuda ao geneticista. Será que esse novo teste de DNA poderia provar que Andrew era filho, não sobrinho da senhorita Sarbah? A análise foi prejudicada pelo fato de nem o pai de Andrew, nem as irmãs de Sarbah estarem disponíveis para oferecer as amostras. Jeffreys obteve o DNA a partir de amostras extraídas da senhorita Sarbah e de 3 filhos que eram inquestionavelmente seus. A análise mostrou que Andrew tinha o mesmo pai que os irmãos e que Sarbah era realmente sua mãe. Ou, mais especificamente, a chance de uma das irmãs de Sarbah ser a mãe de Andrew era inferior a 1 em 6 milhões. As autoridades imigratórias não contestaram os resultados de Jeffreys, mas evitaram admitir oficialmente o erro, abandonando o caso. Andrew foi reunido com sua mãe e Jeffreys ficaria conhecendo os dois. A expressão de alívio no rosto dela era absolutamente encantadora.
Mas será que a técnica funcionaria se usasse sangue, sêmen e pelos, os tecidos normalmente encontrados no local de um crime? Jeffreys não demorou a provar que sim, e logo as impressões genômicas atrairiam a atenção do mundo inteiro, revolucionando a ciência forense. Em 1983, na manhã de uma terça-feira de novembro, o corpo de uma estudante de 15 anos chamada Linda Mann foi encontrado em Black Pad, uma trilha nos arredores do vilarejo de Narborough, perto de Leicester, na Inglaterra. Ela havia sido violentada. 3 anos se passaram sem que nenhuma prisão fosse efetuada. E então o agressor atacou novamente. Num sábado de agosto de 1986, o corpo de Dan Ashworth, outra menina de 15 anos, foi encontrado em Ten Pond Lane, uma outra trilha de Narborough. A polícia estava convencida de que o mesmo homem cometera os 2 assassinatos e logo indiciou um auxiliar de cozinha de 17 anos. Embora confessasse o assassinato, Ashworth, o assassino suspeito, negou envolvimento no caso anterior. Foi quando a polícia decidiu consultar Alec Jeffreys para tentar confirmar que o suspeito havia matado ambas as moças. A análise de Jeffreys reservava boas e más notícias para as autoridades. A comparação das amostras das 2 vítimas mostrou que, de fato, o mesmo homem cometera ambos os assassinatos, como a polícia acreditava. Infelizmente, para a polícia, o mesmo teste provou que o auxiliar de cozinha sob custódia não matara nenhuma das moças, um resultado confirmado por outros especialistas convocados pela polícia. O suspeito foi liberado. Com a única pista inutilizada e a comunidade local cada vez mais preocupada, a polícia tomou uma medida excepcional. Confiante em que a identificação genômica ainda se revelaria a chave da elucidação, decidiu solicitar amostras do DNA de todos os homens adultos de Narborough e cercanias. Foram criados postos para receber amostras de sangue e, com isso, um grande número de candidatos pôde ser eliminado pelo tradicional e mais barato teste de tipo sanguíneo. As amostras restantes foram enviadas para identificação genética. Numa boa versão hollywoodiana dessa história, Jeffreys acabaria identificando o verdadeiro assassino. E foi isso mesmo que aconteceu, mas não sem antes uma reviravolta no enredo digna dos melhores filmes policiais. O culpado conseguiu, a princípio, safar-se da emboscada genética que ia se armando contra ele. Ao perceber que teria de fornecer a amostra compulsória, Colin Pitchfork, alegando pavor de agulhas, convenceu um amigo a fornecer uma amostra em seu lugar. Só mais tarde, quando alguém entreouviu esse amigo comentando o que havia feito, é que Pitchfork foi preso, merecendo assim a dúbia honra de ser o primeiro criminoso preso com base na impressão digital do seu DNA. O caso de Narborough mostrou aos órgãos de segurança do mundo inteiro que a identificação genômica representava, de fato, o futuro da imputação criminal. Não demoraria até que esse tipo de evidência fosse utilizada pela primeira vez num tribunal dos Estados Unidos. Culturalmente, os britânicos talvez sejam mais afeitos à autoridade, ou talvez esse obscuro falatório molecular simplesmente tenda a irritar mais os americanos. Seja como for, a introdução da identificação genômica nos Estados Unidos foi bastante controvertida. O direito sempre teve dificuldade para assimilar as implicações, ou talvez a ideia em si, de evidência científica. Até os mais inteligentes advogados, juízes e jurados acham penoso entendê-la a princípio. Basta lembrar um caso famoso e marcante, o de Charlie Chaplin. Um teste de tipo sanguíneo determinara inequivocamente que o lendário Charlitos, do cinema mudo, não era o pai da criança cuja mãe movera o processo de paternidade. Não obstante, o júri decidiu em favor dela. Há muito tempo que os tribunais americanos utilizam a prova de Free como padrão para admitir uma evidência científica, tomando por base um dos primeiros julgamentos a utilizar provas forenses. Esse teste visa eliminar evidências pouco confiáveis ao exigir que a ciência na qual se baseiam seja bem estabelecida o suficiente para gozar de aceitação geral no seu campo específico. Todavia, por se
fundamentar no entendimento equivocado do que constitui ciência bem estabelecida, a prova de Free é uma maneira bastante ineficaz de determinar a credibilidade de um testemunho perito. Somente em 1993, no caso Daubert contra Merrill Dow, é que a Suprema Corte determinou que as chamadas regras federais para evidências fossem utilizadas. É o juiz que preside o julgamento que deve determinar se as evidências apresentadas são fidedignas, isto é, se são cientificamente válidas sem a menor sombra de dúvida. Hoje em dia, com a transformação da Corte TV em presença marcante na paisagem televisiva dos Estados Unidos e um sem número de séries em horário nobre tendo as investigações forenses como tema, talvez seja difícil avaliar como foi difícil para o sistema jurídico americano engolir o DNA. Embora todos tivessem ouvido falar da nossa descoberta pioneira em 1953, ainda pairava sobre ela uma aura de ciência impenetrável. Na realidade, cada novo avanço noticiado pela mídia de massa só fazia o campo da genética parecer mais abstruso. Talvez o pior fosse que as indiciações fundamentadas no DNA eram apresentadas não como certezas cabais, e sim como meras probabilidades. Mas que probabilidades, cifras como 1 em 50 bilhões, eram lançadas a torto e a direito para estabelecer a culpa ou inocência do réu. Assim, não é de admirar que alguns questionassem o valor de advogados, juízes, júris e dispendiosos julgamentos, já que um simples geneticista, envolto pela autoridade da ciência, parecia capaz de dar conta do recado. Seja como for, a maioria dos julgamentos depende de mais fatores do que uma simples comparação de duas amostras de DNA, e a aceitação dos novos métodos ia avançando lenta, mas inelutavelmente. Podemos dizer que o entendimento e aceitação desses métodos foram ajudados por advogados que criaram fama contestando precisamente os casos que dependiam de evidências de DNA. Hábeis advogados de defesa como Barry Scheck e Peter Neufeld tornaram-se tão peritos quanto os especialistas que interrogavam. Schreck, baixo, desalinhado e belicoso, e Neufeld, alto, elegante e belicoso, ficaram famosos buscando falhas técnicas nos casos apresentados durante os primórdios da identificação genômica. Os dois se conheceram em 1977, na Bronx Legal Aid Society, um centro local de advocacia para indigentes. Sherk, filho de um agente bem-sucedido de estrelas como Connie Francis, que crescera em Nova York, mas encontrara sua vocação política em Yale ao participar da greve nacional de estudantes convocada após o assassinato de 4 alunos pelo fuzilamento naval convocado para dissolver os protestos estudantis na Universidade Estadual Kent, em 1970. Sempre desconfiado das autoridades instituídas e do seu potencial de abusar do poder, ele se ofereceu para colaborar com a equipe de defesa de Bob Sale durante o julgamento desse membro dos Panteras Negras em New Haven. Peter Neufeld cresceu num subúrbio de Long Island, onde sua mãe ainda vive, não muito longe do laboratório Cold Spring Harbor. Ele não foi menos precoce em suas inclinações esquerdistas, chegando a ser repreendido no último ano do ensino secundário por organizar protestos contra a guerra. Ninguém se surpreendeu quando esses dois jovens com o progressismo social no sangue se tornaram advogados militantes, prestando assistência jurídica em Nova York, uma época turbulenta na vida da cidade, quando o aumento dos índices de criminalidade tornou o lema Justiça Universal um ideal ameaçado pelo esforço de garantir a segurança pública. Uma década depois, Schreck lecionava na Faculdade de Direito Cardozo e Neufeld montara seu próprio escritório de advocacia. Encontrei-os numa conferência histórica sobre identificação genômica organizada pelo laboratório Cold Spring Harbor. A controvérsia estava no auge, talvez porque a tecnologia forense estivesse sendo cada vez mais aplicada, embora ainda se usasse a técnica original, ainda não aperfeiçoada, de Jeffreys, a barulhenta e obscura análise dos
polimorfismos do comprimento dos fragmentos de restrição conhecidos pela sigla em inglês RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphisms. Inevitavelmente, alguns resultados eram difíceis de interpretar e, com isso, a identificação genômica passara a ser contestada por motivos técnicos e legais. Na verdade, o encontro em Cold Spring Harbor foi a primeira ocasião em que cientistas moleculares, Alec Jeffreys, inclusive, se viram frente a frente com peritos forenses e advogados que já utilizavam o DNA nos tribunais. As discussões foram acaloradas. Os geneticistas moleculares acusaram os cientistas forenses de utilizarem técnicas laboratoriais desleixadas e de simplesmente não realizarem os testes com o devido cuidado. De fato, naqueles dias, a identificação genômica em laboratórios forenses estava sujeita a pouca ou nenhuma regulamentação ou supervisão. Contestaram-se também os pressupostos estatísticos igualmente não padronizados, usados para calcular as cifras imponentes que sugeriam certeza quase absoluta. O geneticista Eric Lander falou em nome de um bom número de participantes preocupados quando foi direto ao assunto. A implementação da identificação genômica foi apressada demais. Esses problemas de ordem prática proliferavam num caso em que Sherrick e Neufeld estavam trabalhando em Nova York. Joseph Castro foi acusado de assassinar uma mulher grávida e sua filha de 2 anos. A análise dos RFLPs realizada por uma empresa chamada Life Codes determinara que a mancha de sangue no relógio de pulso de Castro pertencia à gestante assassinada. Todavia, após um exame meticuloso dos dados do DNA, testemunhas peritas da promotoria e da defesa informaram ao juiz, numa audiência preliminar, que, na opinião delas, os testes de DNA não haviam sido realizados de modo competente. O juiz excluiu todas as evidências baseadas em DNA como sendo inadmissíveis. Todavia, o caso não chegou a ir a julgamento, pois Castro confessou ambos os assassinatos no final de 1989. Apesar da exclusão das evidências baseadas em DNA, o caso Castro ajudou a estabelecer padrões legais para a genética forense. Esses padrões seriam aplicados num caso muito mais proeminente que Sherrick e Neufeld estavam prestes a assumir e que colocaria a identificação genômica na boca de todos nos Estados Unidos e no resto do mundo, onde quer que houvesse uma televisão ligada. O julgamento de O.J. Simpson, em 1994. O ex-ídolo esportivo poderia ser condenado à morte se fosse declarado culpado pelos crimes hediondos de que era acusado pelos promotores públicos de Los Angeles, o assassinato sangrento de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo Ronald Goldman. Como integrantes do Dream Team jurídico contratado pelo réu, Sherrick e Neufeld seriam peças-chave na defesa e absolvição de Simpson. A polícia técnica coletara manchas de sangue no local do crime, na casa de Nicole Brown Simpson, na casa de O.J. Simpson, nas famigeradas luva e meia e no igualmente famigerado Bronco, o utilitário esportivo branco de Simpson. Segundo a Procuradoria, as evidências de DNA, 45 amostras de sangue no total, constituíam uma montanha de evidências que apontavam para a culpabilidade do réu. Mas Simpson tinha do seu lado os mais hábeis alpinistas que o dinheiro poderia comprar. As contestações à defesa foram curtas e grossas e, com o mundo inteiro assistindo ao caso pela televisão, essas refutações fariam ferver algumas das controvérsias centrais da ciência forense que permaneciam havia anos em banho-maria. Uma década antes do julgamento de Simpson, quando os promotores estavam começando a apresentar evidências baseadas em DNA e somente eles recorriam às aplicações da tecnologia genética, os advogados de defesa logo levantaram uma dúvida óbvia. Qual o critério para definir compatibilidade entre uma amostra de DNA encontrada no local do crime e outra obtida do sangue de um suspeito?
Essa era uma questão particularmente contenciosa numa época em que a tecnologia ainda dependia dos RFLPs. Por esse método, a impressão digital do DNA aparece como uma série de faixas num filme de raio-x. Se as faixas produzidas pelo DNA da cena do crime não forem idênticas às faixas produzidas pelo DNA do suspeito, qual o grau de diferença que pode ser legitimamente tolerado antes de se considerarem as amostras incompatíveis? Ou seja, que grau de semelhança precisam ter as amostras iguais? Havia também o problema da competência técnica. No início, quando a identificação genômica era realizada em laboratórios forenses não especializados no manuseio e análise do DNA, erros crassos não eram incomuns. Os órgãos de segurança pública logo perceberam que, se quisessem que essa nova e poderosa arma continuasse sendo usada, tais questões teriam de ser resolvidas. Foi quando o novo tipo de marcador genético, as chamadas repetições curtas enfileiradas, conhecidas pela sigla em inglês STRS, Short Tandem Repeats, substituiu o método dos RFLPs. O tamanho das STRS pode ser medido com bastante precisão, eliminando-se assim a avaliação subjetiva das faixas de RFLPs num filme de raio-x. E a comunidade da ciência forense também resolveu rapidamente o problema da competência técnica variável ao estabelecer não só um código uniforme de procedimentos para a identificação genômica, mas também um sistema de credenciamento de laboratórios. Porém, os ataques mais veementes foram reservados aos números. Se é verdade que os promotores preferiam apresentar as evidências de DNA sob a forma de estatísticas frias e aparentemente incontroversas, às vezes, como os advogados de defesa começaram a perguntar, a margem de certeza de 1 bilhão para 1 em favor do Estado poderia decorrer de alguma suposição tendenciosa. A pergunta é: ao obtermos uma impressão genômica na cena do crime, com base em que devemos calcular a probabilidade, ou na maioria das vezes a improbabilidade, de ela pertencer a outra pessoa que não o principal suspeito? Devemos comparar esse DNA com o de uma amostra aleatória de indivíduos? Ou, por exemplo, se o principal suspeito for uma pessoa de cor branca, será que essa amostra deve ser comparada apenas com o DNA de outros brancos, uma vez que a semelhança gênica tende a ser maior entre os membros do mesmo grupo racial do que uma seleção transversal aleatória da população? As probabilidades irão variar dependendo do que considerarmos um pressuposto razoável. Além disso, qualquer tentativa de defender uma conclusão baseada em obscuros princípios de genética populacional pode sair pela culatra, seja confundindo jurados, seja pondo-os para dormir. Vale mais, muito mais, diz-nos a experiência, ver alguém tentando resolutamente vestir uma luva que não lhe cabe do que examinar uma montanha de estatísticas. Na realidade, as evidências de identificação genômica apresentadas no julgamento de O.J. Simpson apontavam para o réu. Mostrou-se, quase sem sombra de dúvida, que uma gota de sangue recolhida perto do corpo de Nicole Brown Simpson, bem como outras gotas encontradas na calçada do local do crime, pertenciam a ele. Com o mesmo grau de certeza, a mancha de sangue na luva retirada da casa de O.J. se revelou uma mistura do sangue do réu e das duas vítimas, e comprovou-se que o sangue encontrado nas meias e no bronco correspondia ao de Simpson e ao de sua ex-esposa. No final, aos olhos do júri, a anulação das provas forenses contra Simpson decorreu menos da impossibilidade de explicar aspectos obscuros da genética populacional do que de velhas acusações de incompetência policial. O DNA é uma molécula tão estável que pode ser extraída de manchas de sêmen com vários anos de idade ou de manchas de sangue raspada de uma calçada ou do volante de um utilitário esportivo. Por outro lado, também é verdade que o DNA pode se degradar, sobretudo em ambientes úmidos. Como qualquer outro tipo de evidência, o DNA só é confiável se os procedimentos para coletar, classificar e apresentar o material também o forem. Todo julgamento criminal
exige que se estabeleça formalmente uma cadeia de evidências, a fim de assegurar que o que a polícia diz ter encontrado em tal e tal lugar estava realmente lá antes de acabar em um saco plástico hermeticamente fechado como prova A. Em comparação com facas e revólveres, controlar as evidências moleculares é algo particularmente dificultoso. As raspas de uma calçada podem ser visualmente indistinguíveis das raspas de um mourão e, portanto, amostras de DNA extraídas subsequentemente de uma e de outro com certeza parecerão ainda mais semelhantes dentro de pequenos tubos de ensaio plásticos. A equipe de defesa de O.J. Simpson conseguiu apontar diversos momentos em que parece possível, ou mesmo provável, que as amostras tenham sido confundidas, ou pior ainda, contaminadas. Houve, por exemplo, a questão da mancha de sangue no portão traseiro da casa de Nicole Brown Simpson, que passou despercebida na primeira perícia da cena do crime e só foi coletada 3 semanas após os assassinatos. O cientista forense Dennis Fung apresentou uma fotografia da mancha, mas Barry Shirk retrucou com outra foto tirada no dia seguinte ao crime, em que a mancha não aparecia. "Onde está ela, Sr. Fung?" perguntou Shrek, com um floreio retórico digno de Perry Mason. Não houve resposta. A defesa conseguiu levantar tantas dúvidas na mente dos jurados acerca do manuseio e das origens das amostras de DNA que a evidência genética se tornou irrelevante. Como vimos no capítulo anterior, a contaminação das amostras é um dos grandes perigos quando se tenta estabelecer uma identidade por métodos genéticos. A reação em cadeia da polimerase, que permite obter uma impressão genômica a partir de amostras diminutas de DNA, tornou-se o método predileto dos cientistas forenses para amplificar segmentos específicos de DNA. No julgamento de Simpson, por exemplo, uma prova crucial foi uma singela gota de sangue raspada da calçada. Mas também é possível extrair DNA em quantidade suficiente das células da saliva absorvida numa guimba de cigarro. Na verdade, a reação em cadeia da polimerase consegue amplificar DNA a partir de uma única molécula. O outro lado da moeda é que o mais ínfimo traço de DNA de outra fonte, alguém manuseando as amostras, por exemplo, pode contaminar as amostras usadas como prova, tornando os resultados confusos, na melhor das hipóteses, ou mesmo inúteis. Ao longo da última década, com o aumento das aplicações da identificação genômica e da sua aceitação como prova de identidade, os órgãos de segurança tiveram uma súbita inspiração. E se obtivéssemos a impressão genômica de bem todos, ou pelo menos de todos que possam ser criminosos? Segundo essa linha de raciocínio, o FBI certamente deveria ter uma base de dados centralizada com impressões genômicas, como acontece com as impressões digitais convencionais. De fato, vários estados aprovaram leis exigindo a obtenção de uma amostra de DNA de toda pessoa condenada por algum crime violento, como estupro ou assassinato. Em 1994, por exemplo, a Carolina do Norte promulgou uma lei que permite às autoridades obter amostras de sangue de criminosos encarcerados, à força se necessário. Alguns desses estados ampliaram o estatuto para que abrangesse todas as pessoas que forem presas, não importa que venham a ser consideradas culpadas ou não. O clamor dos defensores das liberdades civis tem sido intenso. Não sem motivo. As impressões genômicas não são como as impressões digitais. Uma amostra de DNA tirada para fins de identificação pode, em princípio, ser usada para muitos outros fins, afora provar a identidade de alguém. Pode revelar muito a nosso respeito. Por exemplo, se sou portador de mutações causadoras de doenças como fibrose cística, anemia falciforme ou doença de Tay-Sachs. Em algum momento de um futuro não muito distante, poderá até mesmo revelar se sou portador de variações genéticas que me predispõem à esquizofrenia e ao alcoolismo, ou traços ainda mais ameaçadores à paz social. Será que um dia as autoridades poderão,
me submeter a algum tipo de sindicância pelo simples fato de eu possuir uma mutação no gene da monoamina oxidase que reduz a atividade dessa enzima? Afinal, certas pesquisas indicam que, sob determinadas circunstâncias, essa mutação pode me predispor a comportamentos antissociais. Será que o perfil gênico pode, de fato, tornar-se uma ferramenta de ação preventiva dos órgãos de segurança? Minority Report, a nova lei, o livro de Philip K. Dick, de 1956, que inspirou o filme de 2002, talvez não seja uma obra de ficção científica tão mirabolante quanto gostaríamos de imaginar. Sejam quais forem as consequências das discussões hoje travadas a respeito de quem deve ser obrigado a fornecer amostras de DNA e sob quais salvaguardas essas amostras devem ser preservadas, o fato é que, no momento em que escrevo, há muita identificação genômica ocorrendo em toda parte. Em 1990, o FBI montou uma base de dados de DNA, o Sistema Conjunto de Indexação do DNA, que em junho de 2002 continha 1.013.746 impressões genômicas. Dessas, 977.895 eram de criminosos condenados e 35.851 provenientes de amostras obtidas no local de crimes não resolvidos. Desde a sua criação, o CODIS já efetuou 4.500 identificações que não teriam sido possíveis de outra maneira. Uma das principais justificativas para uma base de dados nacional é o potencial de se fazer code hits, identificação a partir exclusivamente de dados já cadastrados. Suponha que investigadores encontrem um pouco de DNA, sangue numa janela quebrada, sêmen numa peça íntima, no local de um crime e determinem a impressão genômica dessa amostra. Suponha agora que eles não tenham obtido nenhum outro tipo de pista convencional. Porém, quando a impressão genômica é cadastrada no CODIS, o sistema acusa uma correspondência. Foi o que aconteceu em St. Louis em 1996. A polícia investigava o estupro de duas jovens em regiões opostas da cidade e, embora as duas amostras de sêmen analisadas pelo método dos RFLPS mostrassem que o mesmo homem cometera ambos os crimes, não tinha sido possível identificar um suspeito. 3 anos depois, as amostras foram reanalisadas usando as STRS e os resultados comparados com as impressões cadastradas no CODIS. Com isso, encontraram o estuprador em 2001, um certo Dominic Moore, cuja impressão genômica fora cadastrada no CODIS ao confessar 3 outros estupros em 1999. O intervalo entre o crime e o code hit pode ser ainda mais impressionante. Não poucos malfeitores devem ter levado um choque ao se depararem com a jacuzzi molecular de vítimas há muito tempo enterradas. Na Grã-Bretanha, Marion Crofts, de 14 anos, foi estuprada e assassinada em 1991, muito antes de as técnicas de identificação genômica entrarem em uso. Felizmente, algumas provas materiais foram preservadas, tornando possível estabelecer uma impressão genômica em 1999. Mas as autoridades e a família pesarosa de Crofts acabaram desapontadas mais uma vez, ao serem informadas agora de que não havia impressão correspondente na Base Nacional de Dados de DNA do Reino Unido. 2 anos depois, em abril de 2001, Tony Jasinski foi preso por atacar sua esposa e uma amostra de DNA foi extraída dele como procedimento de rotina. Ao ser inserida na base de dados, a correspondência veio à tona. Jasinski era o estuprador desconhecido de 20 anos antes. Nos Estados Unidos, crimes como estupro costumam ter um período de prescrição em diversos estados. Em Wisconsin, por exemplo, um mandado para prender um suposto estuprador não pode ser emitido mais de 6 anos após o crime. Embora possam parecer desalentadoras e injustas para as vítimas, afinal, será que o horror do crime simplesmente desaparece após 6 anos?
A verdade é que tais leis tradicionalmente permitem preservar o devido processo legal, due process of law, ou sujeição peremptória aos princípios do direito. Os relatórios de testemunhas oculares, em especial, não só são pouco confiáveis, como toda lembrança tende a se diluir com o tempo. Assim, os períodos de prescrição visam a impedir erros judiciários. O DNA, entretanto, é uma testemunha de outra ordem. Amostras armazenadas em condições apropriadas permanecem estáveis por anos, enquanto as impressões genômicas nunca perdem seu poder incriminativo. Em 1997, o Laboratório Estadual de Criminalística de Wisconsin criou um cadastro de impressões genômicas e, no mesmo ano, o Departamento de Polícia de Milwaukee começou a reexaminar casos não resolvidos de estupro, usando as evidências físicas disponíveis para encontrar possíveis correspondências. Foram encontradas 53, e em 6 meses as autoridades haviam conseguido 8 cold hits, com impressões genômicas de criminosos que já cumpriam pena. Em um dos casos, a identificação ocorreu tão em cima da hora que o mandado de prisão foi emitido apenas 8 horas antes de o crime prescrever. O Departamento de Polícia do Estado também encontraria na base de dados evidências de um estuprador em série, 3 ataques distintos e 3 amostras distintas de sêmen, cujas impressões genômicas apontavam para o mesmo homem. Como os crimes estavam prestes a prescrever, Norm Gann, um promotor adjunto, viu-se diante de um dilema. De um lado, não havia tempo suficiente para identificar o agressor na base de dados. De outro, Gann não podia emitir um mandado de prisão sem o nome do suspeito. Mas acabou encontrando uma estratégia brilhante. O Código Criminal de Wisconsin determina que, caso o nome de um suspeito não seja conhecido, é possível emitir um mandado válido se este contiver uma descrição do indivíduo a ser preso que o identifique com razoável grau de certeza. Gann raciocinou de que qualquer tribunal aceitaria que uma impressão genômica é capaz de identificar alguém segundo esses critérios, e emitiu o mandado. O estado de Wisconsin contra John Doe, indivíduo do sexo masculino, desconhecido, cujo perfil do ácido desoxirribonucleico DNA apresenta similitude nos sítios gênicos D1S7, D2S44, D5S110, D10S28 e D17S79. Apesar do estratagema de Gann, porém, esse criminoso ainda não foi pego. Nesse ínterim, a primeira contestação legal de um mandado anônimo baseado em DNA aconteceria em Sacramento, cuja polícia acreditava que o mesmo homem conhecido como estuprador do segundo andar cometera 3 estupros ao longo de alguns anos. Anne Mary Schubert, uma promotora local, inspirou-se na iniciativa de Gann e resolveu solicitar o mandado anônimo apenas 3 dias antes de os crimes prescreverem, mas precisou atender a requisitos específicos da sua jurisdição, em particular, uma lei estadual da Califórnia que exige que o mandado identifique o suspeito com grau razoável de particularidade. No final do documento, ela especificou-o assim: homem desconhecido, cujo perfil genético peculiar ocorre aproximadamente uma vez em 21 sextilhões na população branca e uma vez em 650 quadrilhões na população afro-americana e uma vez em 420 sextilhões na população hispânica. Pouco depois da emissão do mandado, depois que a impressão genômica desse John Doe foi cadastrada na base de dados estadual, verificou-se que correspondia à de um certo Paul Eugene Robinson, que fora preso em 1998 por violar a condicional. O mandado foi retificado, inserindo-se Paul Eugene Robinson no lugar de John Doe e suas respectivas STRS. Robinson foi preso novamente. Seu advogado argumentou que o primeiro mandado não era válido, pois não nomeava o seu cliente. Felizmente, o juiz ratificou a validade do mandado, comentando
que o DNA parece ser o melhor identificador de pessoas a nosso dispor. Diante da publicidade gerada por esses mandados anônimos baseados no DNA de John Doe, muitos estados emendaram suas leis sobre estupro, de modo a abrir uma exceção quando houver evidências de DNA disponíveis. Hoje, o alcance das impressões genômicas se estende além do túmulo. Em 1973, três adolescentes, Sandra Newton, Pauline Fried e Geraldine Ruggs, foram estupradas e assassinadas em South Wales, no país de Gales. 26 anos depois, impressões genômicas foram obtidas a partir de amostras retiradas dos locais dos crimes e preservadas. Infelizmente, porém, a Base Nacional de Dados de DNA não apontou nenhuma correspondência. Diante disso, em vez de buscarem uma correspondência exata, os cientistas forenses começaram a procurar indivíduos cujas impressões genômicas indicassem alguma relação com o assassino. 100 homens foram identificados, uma abundância de pistas que permitiu à polícia reavaliar o grande volume de informações coletadas ao longo das investigações originais. Graças a uma combinação de técnicas avançadas de DNA forense e de velho e bom trabalho detetivesco, encontraram uma trilha que levava a um suspeito, Joey Capen. O único problema era que o Sr. Capen falecera em 1991, vítima de câncer. O que fazer? Em 1999, Capen foi exumado e fichado. Verificou-se então que a sua impressão genômica correspondia à do DNA recuperado das três vítimas. O câncer pode ter cobrado a dívida de Capen com a sociedade antes que a lei pudesse encontrá-lo, mas pelo menos as famílias das três moças puderam ter, ainda que tardiamente, a compensação de conhecer o seu nome. As técnicas de identificação genômica já solucionou mistérios envolvendo cadáveres muito mais ilustres que o de Joey Capen. Vejamos o caso extraordinário da família real russa, os Romanov. Em julho de 1991, um pequeno grupo de detetives, peritos forenses e policiais reuniu-se numa clareira enlameada, encharcada pela chuva, na floresta de Koptiak, na Sibéria. Lá, em julho de 1918, 11 corpos haviam sido enterrados às pressas. Eram os restos do czar Nicolau II e da czarina Alexandra, de seu filho Alexis, herdeiro do trono, de suas 4 filhas Olga, Tatiana, Marie e Anastácia, e de 4 acompanhantes, todos brutalmente assassinados alguns dias antes. Anastácia ainda segurava Jamie, seu cachorrinho de pelúcia, ao sucumbir a uma saraivada de balas. Os assassinos haviam jogado os corpos no fosso de uma mina, mas, temendo que acabassem descobertos, retiraram-nos de lá no dia seguinte e os enterraram num fosso na floresta. A cova foi descoberta em 1979 graças ao trabalho investigativo de Alexander Avdonin, um geólogo obcecado em descobrir o destino da família do czar, e do cineasta Jelly Ryov, que, ao conquistar o privilégio de realizar um documentário oficial sobre a Revolução Russa, obtivera acesso aos arquivos secretos relevantes. Na realidade, foi um relatório do chefe dos assassinos e seus superiores em Moscou que levou Avdonin e Ryabov à sepultura, onde encontraram 3 crânios e vários outros ossos. Porém, como o jugo do Partido Comunista permanecia mais forte do que nunca, os dois acertadamente perceberam que nada teriam a ganhar se chamassem a atenção para a matança da família real pelos bolcheviques, e reenterraram os restos. O abrandamento da atmosfera política, que culminou na derrocada da União Soviética, trouxe a oportunidade pela qual Avdonin e Ryabov aguardavam, e paz e picaretas voltaram para a clareira na floresta. Os restos exumados, um total de mais de 1000 pedaços de crânios e ossos, foram encaminhados a um necrotério em Moscou,
onde teve início o lento e demorado processo de montar e identificar os esqueletos. Logo surgia a primeira surpresa. Sabia-se que 11 pessoas haviam sido mortas, 6 mulheres e 5 homens, mas a cova só continha ossos de 9 corpos, 5 mulheres e 4 homens. Os resquícios esqueletais deixavam claro que os corpos desaparecidos eram os de Alexis, de 14 anos, e de Anastácia, 17. A identificação foi recebida com certo ceticismo, especialmente pela discórdia entre os cientistas russos e uma equipe americana que participava do projeto. Mas, em setembro de 92, o Dr. Pavel Ivanov levou 9 amostras de ossos ao laboratório de Peter Gill, do Serviço de Ciência Forense da Grã-Bretanha. Gill e um colega, David Arrett, eram coautores do primeiro trabalho que Alec Jeffreys publicara nesse campo e havia fundado o Serviço de Ciência Forense, o primeiro laboratório do Reino Unido especializado em identificação genômica. Gill desenvolvera um método de identificação que utilizava DNA mitocondrial, DNA-MT, que, como vimos na análise dos restos neandertais, é muito mais profícuo quando o DNA disponível é velho ou difícil de obter. O DNA-MT é muito mais abundante do que o DNA cromossômico do núcleo celular. A primeira incumbência de Gill e Ivanov foi o delicado trabalho de extrair DNA nuclear, DNA-MT das amostras de ossos. A análise mostrou que 5 corpos eram aparentados e que 3 deles pertenciam a 3 irmãs. Mas seriam os ossos dos Romanov? No caso da czarina Alessandra, pelo menos, era possível encontrar uma resposta comparando a impressão genômica do DNA-MT de seus ossos com a impressão do DNA-MT de seu sobrinho neto, o príncipe Philip, duque de Edimburgo. As impressões eram simétricas. Encontrar um parente do czar foi bem mais difícil. O corpo do grão-duque George Romanov, irmão caçula do czar, jazia num requintado sarcófago de mármore considerado precioso demais para ser arrombado. O sobrinho do czar recusou-se a cooperar, ainda rancoroso com a recusa do governo britânico em conceder asilo à sua família quando irrompeu a Revolução. Sabia-se da existência de um lenço ensanguentado no Japão que o czar usara após ser atacado com um espadinho homicida em 1892. Gill e Ivanov obtiveram um pequeno pedaço do lenço, mas verificaram que, ao longo dos anos, a relíquia fora tão contaminada por DNA estranho que se tornara inútil para esse fim. Só quando 2 parentes distantes puderam, enfim, ser localizados, é que confirmou que a impressão do DNA-MT era realmente do czar. Contudo, a análise guardava mais uma surpresa. As sequências de DNA-MT do suposto czar e de seus parentes modernos eram semelhantes, mas não idênticas, especificamente na posição 16.169. O DNA-MT do czar continha um C e o dos 2 parentes apresentavam um T. Testes subsequentes mostraram outras complicações. O DNA mitocondrial do czar era, na realidade, uma mistura de 2 tipos, C e T, uma condição bastante rara conhecida como heteroplasmia, a coexistência no mesmo indivíduo de mais de um tipo de DNA-MT. Alguns anos depois, as dúvidas de todos, exceto as dos mais ferrenhos adeptos de teorias conspiratórias, foram finalmente resolvidas. O governo russo concordara em romper o sarcófago e proporcionar a Ivanov uma amostra de tecido de George Romanov, irmão do czar. As mitocôndrias do Grã-Duque apresentavam exatamente a mesma heteroplasmia encontrada nos ossos do fóssil em Koptiak. Agora não havia dúvida de que os ossos eram do czar. E quando a lendária Anastácia, cujo esqueleto nunca chegou a ser recuperado? Pretendentes à linhagem Romanov é que não faltaram. Entre eles, nenhuma foi mais persistente do que Anna Anderson,
que durante a vida inteira sempre insistiu ser a Grã-Duquesa desaparecida. Anderson alegou ser Anastácia pela primeira vez em 1920 e, com o tempo, tornou-se assunto de muitos livros e também do filme Anastácia, no qual, interpretada por Ingrid Bergman, termina sendo quem pretendia ser. Quando morreu em 1984, sua identidade ainda era contestada. Enquanto os argumentos e contra-argumentos de seus partidários e críticos se prolongavam, surgia, enfim, um meio de resolver a questão. Anna Manahan, seu nome de casada, fora cremada, tornando impossível recuperar qualquer tecido de seus restos, mas descobriu-se uma fonte alternativa do seu DNA. Em agosto de 1970, ela sofrera uma cirurgia abdominal de emergência no Hospital Martha Jefferson, em Charlottesville. O tecido, removido durante a operação, havia sido enviado a um laboratório de patologia onde foi preparado para a microscopia e onde, 24 anos depois, ainda permanecia arquivado. Após uma série condignamente bizantina de demandas jurídicas para obter acesso ao espécime, Peter Dill viajou para Charlottesville em junho de 1994, de onde partiu com uma pequena fatia preservada de Anna Manahan. Os resultados foram claríssimos. Anna Anderson não era aparentada nem com o czar Nicolau II, nem com a czarina Alessandra. Mas, após tão longa odisseia, é compreensível que alguns tenham preferido ignorar o DNA e acreditar no que desejavam. E o mito de que Anna era Anastácia permanece. O destino dos Romanov e de Anna Anderson pode parecer material de contos de fadas, distantes de nossa vida cotidiana. Mas as impressões genômicas costumam ser utilizadas em realidades lúgubres bem mais próximas. Uma das tarefas mais horrendas que os investigadores devem realizar após uma catástrofe violenta, como a queda de um avião, é a identificação dos corpos. Por motivos diversos, emissão de certidões de óbito, por exemplo, a lei exige que isso seja feito. E ninguém deve subestimar o desesperado anseio emocional das famílias de enterrar seus entes queridos com a devida cerimônia. Para a maioria de nós, o respeito aos mortos exige a recuperação de seus restos, por mais fragmentários que estejam, o que requer uma identificação positiva. Em 1972, um avião de guerra dos Estados Unidos, presumivelmente pilotado por Michael Blaze, foi abatido durante a Batalha de An Loc, no Vietnã. Restos mortais do piloto foram recuperados no local da queda, mas um exame forense inadequado de 78, baseado em tipos sanguíneos e em uma análise dos ossos, indicou que não pertenciam a Blaze. Os ossos anônimos foram etiquetados X26, caso o 1853, e, numa cerimônia solene, que contou com a presença do presidente Reagan, depositados no túmulo do soldado desconhecido no cemitério Arlington. Em 1994, a CBS News divulgou uma reportagem de Ted Sembley, publicada no US Veteran Dispatch, que afirmava que X26 era Blaze. Investigações subsequentes da CBS revelaram indícios que confirmavam a alegação de Sembley, e a família de Blaze decidiu requerer que o Departamento de Defesa apurasse o caso. Dessa vez, a impressão genômica do DNA-MT dos ossos anônimos correspondeu às da mãe e irmã de Blaze. 20 anos após sua morte, Blaze retornou a St. Louis. Diante do túmulo, sua mãe pôde enfim dizer: "Meu filho voltou para casa. Meu filho finalmente voltou para casa." Pouco depois, o Departamento de Defesa instituiu o Armed Forces Repository of Specimen Samples for the Identification of Remains, repositório das Forças Armadas para amostras de espécimes para identificação de restos mortais. Desde então, amostras de sangue e de DNA são obtidas de todos os novos membros das Forças Armadas, tanto os da ativa como os das reservistas. E em março de 2001, o repositório continha mais de 3 milhões de amostras. Eu estava a caminho do meu escritório quando soube que um avião
colidira com uma das torres do World Trade Center. Como tantos outros, supôs inicialmente que se tratasse de um acidente. Qualquer outra hipótese era inimaginável. Logo, porém, quando o segundo avião atingiu a outra torre, ficou evidente que um ato criminoso dos mais hediondos havia sido cometido contra milhares de pessoas inocentes. Ninguém que tenha acompanhado as imagens daquele dia poderá esquecer as pessoas penduradas nas janelas ou despencando para a morte. Nem mesmo o ambiente tranquilo do laboratório Cold Spring Harbor, a 50 quilômetros de Manhattan, pôde nos proteger dessa tragédia, pois 2 de nossos funcionários perderam filhos naquele dia. O número total de vítimas foi estimado em 2.792, uma cifra incrivelmente baixa considerando-se que talvez houvesse 50 mil pessoas nas torres na hora do ataque. Não obstante, sendo um evento de violência tão cataclísmica, não se poderia esperar um grande número de corpos intactos e, muito menos, vivos. Assim, a busca de sobreviventes transformou-se, com trágica inevitabilidade, numa busca de restos mortais. Peneirou-se 1 milhão de toneladas de aço retorcido, concreto pulverizado e vidro estilhaçado, visando extrair quaisquer restos humanos que porventura contivessem. Cerca de 20 mil fragmentos foram encontrados e levados a 20 carretas refrigeradas estacionadas perto do Instituto de Medicina Legal. Desde que teve início esse esforço forense hercúleo, diversas identificações foram feitas a partir de arcadas dentárias e impressões digitais convencionais. Mas, à medida que os casos mais fáceis iam sendo resolvidos, cada vez mais o fardo era transferido para análise do DNA. Para fins de comparação com todos os vestígios gênicos encontrados no local do evento, parentes forneceram amostras do seu próprio sangue, ou itens como escovas de dente ou de cabelo das vítimas. Qualquer peça que pudesse conter algumas células do seu dono e da qual pudesse ser extraído DNA. A responsabilidade de preparar as impressões genômicas coube à empresa Myriad Genetics, de Salt Lake City, e Celera Genomics, ambas acostumadas a analisar DNA em escalas gigantescas. Porém, mesmo com a mais avançada tecnologia, este é um processo lento e laborioso. É um desejo humano bastante comum querer conhecer nossos antepassados, quem eram, de onde vieram. Nos Estados Unidos, uma nação formada por gerações e gerações de imigrantes, esse anseio é particularmente intenso. Nos últimos anos, surgiu uma verdadeira mania genealógica, inflamada pela internet, que também nos oferece uma medida informal das dimensões desse fenômeno. Uma busca no Google pela palavra genealogia gera cerca de 15 milhões de resultados, mais ou menos a mesma quantidade que a palavra DNA. Ao permitir que se comparem as impressões genômicas dos indivíduos, o ácido desoxirribonucleico torna possível o tipo de investigação genealógica extremamente específica que Dill e Ivanov realizaram para descobrir o não parentesco entre Anna Anderson e os Romanov, por exemplo. Mas genealogias também podem ser montadas num âmbito maior, estabelecendo-se vínculos entre pessoas por meio de comparações entre a impressão genômica de um indivíduo e a de uma população inteira. Em Oxford, Brian Six usou a análise de DNA para descobrir a sua história genética pessoal. Ciente de que sobrenomes e cromossomos Y são transmitidos pela linhagem masculina, ele pressupôs que todos os homens nascidos com o mesmo sobrenome deveriam ter também o mesmo cromossomo T, aquele pertencente ao primeiro homem a adotar esse nome. É claro que esse vínculo entre cromossomo Y e sobrenome é rompido se o nome surgir de maneira independente. Se por algum motivo o homem mudar seu nome de família, ou se um grande número de rapazes acabar adotando o nome de outro homem, que não o de seu pai biológico, um garoto gerado em segredo pelo leiteiro, por exemplo, provavelmente acabará com o sobrenome do marido de sua mãe. Após entrar em contato com 269 homens chamados Sikhs, o professor Six conseguiu coletar
48 amostras para análise e verificou que cerca de 50% dos cromossomos eram, de fato, idênticos ao seu próprio cromossomos. 6, os demais, traziam indícios de lapsos conjugais da parte de mais de uma senhorita Six em gerações passadas. Como a origem do nome está documentada e data de cerca de 700 anos atrás, foi possível determinar o índice de infidelidade por geração. Em média, apenas 1%, um número bastante respeitável, o que sugere que 99% das esposas de Six em cada geração conseguiram resistir a tentações extraconjugais. Quando Six fundou uma empresa para oferecer serviços de identificação genômica, um dos primeiros clientes foi a Sociedade John Clough, cujos membros remontam suas origens a um bretão de mesmo nome que imigrara para Massachusetts em 1635. A sociedade sabia também que um certo antepassado de John Clough, Richard, da linhagem galense da família, recebera o título de cavaleiro por seus feitos numa cruzada à Terra Santa. Mas não havia nenhuma prova histórica que associasse suas famílias àquelas do outro lado do Atlântico. A empresa de Six analisou o DNA de cromossomo Y dos Clough, de Massachusetts, e de um homem que descendia diretamente do Sr. Richard. Eram idênticos. Comprovação para o ramo de Massachusetts. Mas nem todas os Clough americanos tiveram a mesma sorte, pois constatou-se que membros da sociedade no Alabama e na Carolina do Norte não tinham parentesco nem com o Sr. Richard nem com os Clough de Massachusetts. Jovens nervosos de ambos os sexos são personagens constantes em 3 talk shows sensacionalistas: The Montel Williams Shows, Rick Lake e Jenny Jones. O apresentador abre um envelope, lança um olhar significativo para o casal e lê o que está escrito numa ficha. A mulher cobre o rosto com as mãos e rompe em lágrimas. O homem dá um pulo e ergue o punho no ar. Ou então a mulher se levanta subitamente e, triunfante, aponta o dedo para o homem, que permanece desenchabido na cadeira, os ombros recurvados. Em ambos os casos, acabamos de presenciar uma das aplicações mais bizarras da identificação genômica. DNA fingerprint tornou-se a última palavra em entretenimento informativo. Embora os programas vespertinos de TV transformem a identificação genômica num novelão, testes de paternidade são um negócio sério com uma longa tradição. Desde os primórdios da história humana, uma grande parte da vida de todas as pessoas, suas realidades psicológicas, sociais e legais, sempre dependeu da identidade paterna. Nada mais natural, pois, que a ciência tenha sido convocada a serviço dos testes de paternidade desde o surgimento das técnicas genéticas para distinguir indivíduos. Até o advento da genética molecular, o indício mais científico de paternidade era o sangue, cujos padrões de hereditariedade eram confiáveis e bem compreendidos. Contudo, como só existem poucos grupos sanguíneos a serem testados, e poder de discriminação desse traço é limitado, em termos práticos, um teste de tipo sanguíneo tem um poder limitado para excluir pais falsamente acusados, mas nunca é capaz de fornecer uma afirmação categórica sobre o verdadeiro pai. Se nossos tipos sanguíneos não forem compatíveis, então eu certamente não sou seu pai. Porém, se forem, isso não prova que eu o seja, pois qualquer homem com o mesmo tipo sanguíneo e o meu também poderia sê-lo. O uso de outros marcadores que não o já familiar grupo sanguíneo ABO aumenta o poder de resolução desse tipo de teste, mas nada que se compare ao furor estatístico das repetições curtas enfileiradas. A tipificação de uma impressão genômica baseada nas STRS pode estabelecer uma prova definitiva de paternidade e, graças à reação em cadeia da polimerase, o método é conveniente o bastante para ser usado. Tão conveniente, na realidade, que empresas que oferecem testes de paternidade por reembolso postal estão prosperando. Em certas cidades, gigantescos outdoors anunciam um serviço local de testes de paternidade com a chamada pouco sutil "Who's the Dad?" Quem é o pai? Mediante uma taxa.
Essas empresas lhe enviarão um kit para colher uma amostra do seu DNA que inclui um tipo de cotonete para obter células no interior da boca. Amostras coletadas dessa forma não são aceitas em julgamentos. Para ser admitida em tribunal, a impressão genômica deve provir de uma amostra coletada por um laboratório credenciado, que terá de comprovar toda a cadeia de evidências a fim de impedir o tipo de troca-troca gênico que vimos no caso de Pitchfork. Essas amostras de tecido são enviadas como encomenda expressa para o laboratório de testes, onde o DNA é extraído. A impressão genômica da criança é comparada com a da mãe. Podemos presumir que quaisquer repetições curtas e enfileiradas presentes na criança, mas ausentes na mãe, terão vindo do pai, seja ele quem for. Se a impressão genômica do suposto pai carecer de alguma dessas repetições, ele deve ser excluído do rol de candidatos. Se possuir todas as repetições, o número destas nos permite quantificar a probabilidade de uma correspondência ser definitiva. É o chamado índice de paternidade, que mede as chances de outro homem, que não o pai biológico, ter fornecido uma determinada STR e varia de acordo com o grau de ocorrência dessa STR na população em geral. Os respectivos índices de paternidade de todas as STRs são multiplicados e o resultado é um índice de paternidade composto. A maioria dos testes de paternidade é tratada com a máxima discrição, é claro, a menos que você seja convidado de um talk show. Houve, porém, um caso recente que mereceu várias manchetes devido ao grande interesse histórico do suposto pai. Há muito se suspeitava que Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos e principal autor da Declaração de Independência, fora mais do que um dos pais fundadores da nação, pois teria tido um ou mais filhos com sua escrava, Sally Hemings. A primeira acusação data de 1802, apenas 12 anos após o nascimento de um menino, Tom, que adotaria o sobrenome de um de seus donos subsequentes, Hudson. Além disso, uma forte semelhança com Jefferson havia sido notada no último filho de Hemings, Weston, mas era o DNA que estava fadado a resolver a questão. Jefferson não deixou descendentes homens legítimos, de modo que é impossível determinar os marcadores do seu cromossomo Y. Em vez disso, os pesquisadores obtiveram amostras do DNA dos descendentes masculinos do seu tio paterno, Field Jefferson, cujo cromossomo Y teria sido idêntico ao do presidente, e as compararam com amostras dos descendentes masculinos de Tom e Aston. Os resultados identificaram uma inconfundível impressão jeffersoniana no cromossomo Y, mas a mesma impressão genômica não estava presente nos descendentes de Tom Woodson. A reputação de Jefferson conseguiu escapar ilesa dessa bala. Todavia, nos descendentes de Aston Hemings, a assinatura jeffersoniana no cromossomo Y estava clara e distinta. O que o DNA não pôde confirmar sem razoável margem de dúvida é a origem desse cromossomo. Não podemos dizer com certeza se o pai de Aston foi realmente Thomas Jefferson, ou se algum outro homem da linhagem jeffersoniana teve acesso a Sally Hemings. Alguns desconfiam que Isaac Jefferson, o sobrinho do presidente. Em outras palavras, séculos de reverência nacional não bastam para garantir proteção contra a luz incriminadora do DNA. Fama e dinheiro também nada valem. Quando a modelo brasileira Luciana Morad afirmou que Mike Jagger era pai de seu filho, a quem deu o nome de Lucas Morad Jagger, o cantor dos Rolling Stones negou e exigiu um teste de DNA. Talvez estivesse blefando, na esperança de que a ameaça de um desfecho forense abatesse a determinação de Morad e a induzisse a abandonar o caso. Não foi o que aconteceu. O resultado do teste foi positivo, e Jagger viu-se legalmente obrigado a se responsabilizar pela educação do filho. O tenista Boris Becker também se submeteu a um teste para determinar a paternidade de uma filha da modelo russa Angela Ermakova.
Os tabloides fizeram a festa com reportagens segundo as quais o astro do tênis se julgava vítima de um esquema de chantagem organizado pela máfia russa. Os detalhes escabrosos de como a trama teria sido perpetrada cabem melhor nas páginas dos tabloides. Aqui basta dizer que, quando os resultados do exame de DNA chegaram, o arrogante Becker admitiu o que tinha feito e comprometeu-se a sustentar a filha. O DNA fingerprinting também foi usado para identificar parentes biológicos de uma criança em causas mais nobres que a dos senhores Jagger e Becker. Entre 1975 e 1983, 15 mil pessoas foram silenciosamente eliminadas na Argentina por defender opiniões mal vistas pela junta militar governante. Muitos filhos desses desaparecidos foram colocados em orfanatos ou adotados ilegalmente por oficiais do exército. As mães dos desaparecidos, tendo perdido seus próprios filhos para o regime, começaram a buscar os filhos de seus filhos, a tentar resgatar seus netos. Las abuelas, as avós, atraíram a atenção nacional, marchando todas às quintas-feiras na Praça Central de Buenos Aires. Sua busca continua até hoje. Depois que uma criança é localizado, métodos de identificação genômica são usados para identificar seus parentes. Mary Claire King, que conhecemos em outro capítulo em outro tipo de relacionamento entre seres humanos e chimpanzés, tem fornecido desde 1984 a Las Abuelas as análises genéticas necessárias para reunir famílias dilaceradas por 8 anos de pesadelo autoritário. A identificação genômica avançou muito desde as primeiras aplicações forenses e hoje faz parte do dia a dia da nossa cultura popular. Um bem de consumo para os interessados em genealogia, uma armadilha no espetáculo constante de pega-pega que jogamos com celebridades e com todos aqueles cujo desejo maior é aparecer na televisão. Mas sua aplicação mais séria continua sendo para resolver questões legais envolvendo vida ou morte. Os Estados Unidos são a única nação do Ocidente que ainda impõe a pena de morte. Entre 1976, quando a Suprema Corte reinstituiu a pena capital após um hiato de 10 anos, e 2001, 749 condenados foram mortos e no final desse período havia 3.593 na Death Row, o corredor da morte, aguardando a aplicação da pena. É nesse contexto que temos de examinar o trabalho do Innocence Project e de seus fundadores, Barry Scheck e de Peter Neufeld, os primeiros e mais veementes críticos da identificação genômica, ou, no mínimo, do modo como era praticada no início. Desde os primórdios, Scheck, Neufeld e outros advogados de defesa aprenderam a ver que a tecnologia forense a qual se opunham é, na realidade, um poderoso instrumento de justiça, mais propícia, na realidade, a descriminalizar os inocentes do que a condenar culpados. Para provar a inocência, basta apenas encontrar uma única simetria entre a impressão genômica do réu e a obtida na cena do crime. A culpa, por outro lado, exige que se demonstre estatisticamente que são desprezíveis as chances de outra pessoa, que não o réu, possuir aquela impressão genômica em particular. Desde novembro de 2002, o trabalho de advogados e alunos no Innocence Project. Ainda hoje existe uma rede de projetos similares na Faculdade de Direito dos Estados Unidos, já provou a inocência de 117 pessoas condenadas por engano. Em Illinois, 6 dessas condenações errôneas resultaram em sentenças de morte, o que levou o governador George Hearn a tomar uma medida notável e, levando em conta o apoio popular, a palavra paliativos de lei e ordem como a pena capital, politicamente perigosa, a suspensão indefinida das execuções naquele estado. Além disso, Hearn nomeou uma comissão especial para rever o tratamento dos casos capitais. Publicado em abril de 2002, o relatório dessa comissão inclui enfaticamente entre suas recomendações que sejam feitos testes de DNA de todos os réus e prisioneiros do sistema de justiça criminal do estado.
Por outro lado, nem todos os testes de DNA realizados naqueles que insistem ser inocentes resultaram na revogação da condenação. James Hanratty foi condenado por um dos assassinatos mais notórios da Inglaterra no século XX. Ele abordou um jovem casal, matou o homem a tiros e estuprou a mulher antes de matá-la com 5 tiros. A despeito de insistir que estava a quilômetros de distância quando o crime aconteceu, Hanratty foi julgado culpado e condenado à forca. Em 1962, tornou-se um dos últimos criminosos a serem executados na Grã-Bretanha. Hanratty morreu proclamando inocência e sua família começou uma campanha póstuma para limpar-lhe o nome. O empenho dos familiares acabou se tornando cause célèbre e conseguiram fazer com que as autoridades determinassem a extração de DNA das manchas de sêmen na calcinha da vítima e do lenço que ocultara o rosto do agressor. As duas amostras foram comparadas com as impressões genômicas do irmão e da mãe de Hanratty. Para seu desgosto, os testes mostraram que o DNA da cena do crime proviera de um membro da família Hanratty. Ainda insatisfeitos, em 2000, os Hanratty exumaram o corpo da ovelha negra da família a fim de obter amostras de tecido para extração de DNA. Essa análise mais direta mostrou inequivocamente que era de Hanratty o DNA da calcinha e do lenço. Por fim, em desespero de causa e após a recente defesa bem-sucedida de O.J. Simpson, a família argumentou que as amostras haviam sido mal manuseadas com negligência e contaminadas, mas o magistrado responsável mostrou-se menos maleável que o júri de Simpson e rejeitou o pleito sem meias palavras. A evidência do DNA estabelece sem sombra de dúvida que James Hanratty foi o assassino. Em geral, as maiores objeções à reabertura de um caso vêm da promotoria que, compreensivelmente, reluta em expor uma condenação conquistada a duras penas a uma sabatina pós-julgamento. Mas tal rigidez pode ser contraproducente e, se os promotores aprenderam que a evidência genética pode fechar um caso, também precisam reconhecer que o DNA pode ser a maneira mais garantida de mantê-lo fechado. O exemplo de Benjamin Laguerre é ilustrativo. Condenado em 1984 a 40 anos de prisão por um estupro em Worcester, Massachusetts, ele nunca deixou de protestar sua inocência. Como Hanratty atraiu um séquito de simpatizantes ricos e famosos que, em 2001, financiaram a análise de amostras de DNA. O resultado deve ter surpreendido a todos. Laguerre era o estuprador. Mas é fácil imaginar um homem que, tendo pela frente 40 anos atrás das grades, supunha nada ter a perder fazendo tal exigência. Ironicamente, foram necessários 2 anos para convencer a promotoria a aceitar o uso da identificação genômica. Como observou um sensato editorial no St. Petersburg Times, em retrospecto, a promotoria poderia ter poupado tempo e sentido antes o prazer de dizer: "Eu não falei?" se houvesse concordado desde o início com o teste de DNA. Os defensores das liberdades civis irão sempre fazer objeções à larga aplicação da identificação genômica na sociedade como um todo, mas acho difícil argumentar contra a utilidade social de aplicar a tecnologia àqueles que, por algum motivo, acabem passando pelo sistema de justiça criminal, pois, lamentavelmente, é grande a probabilidade de que aqueles que passaram pelo sistema uma vez acabem passando outra vez. Dados criminológicos indicam que indivíduos condenados por crimes menores têm mais probabilidade de cometer delitos mais graves. 28% dos homicídios e 12% dos ataques sexuais na Flórida foram atribuídos a indivíduos condenados anteriormente por furto ou roubo. Padrões similares de reincidência podem ser detectados também nos criminosos de colarinho branco. Dos 22 condenados por falsificação no estado da Virgínia, 10 foram relacionados a assassinos ou agressões sexuais quando submetidos à identificação genômica.
seria proveitoso que os chefões corporativos da Enron, IamClone e Adelphia Communications também fornecessem amostras do seu DNA. Há iniciativas em andamentos para ampliar os cadastros de impressões genômicas. O governo britânico propôs recentemente que a polícia guardasse amostras de DNA obtidas de réus absolvidos e daqueles que foram presos, mas não chegaram a ser acusados. A mesma lei permitia que as autoridades preservassem as amostras oferecidas voluntariamente, por exemplo, aquelas obtidas quando a polícia testa todas as pessoas de uma localidade, como em Narborough. Essas mudanças nas regras de coleta de amostras irão triplicar em 3 anos o número de impressões cadastradas na base de dados da polícia. Nos Estados Unidos, 19 estados hoje coletam amostras de DNA de todos os infratores, não apenas dos que cometeram crimes violentos. Pessoalmente, acho que todos deveríamos dar uma amostra do nosso DNA. Não que eu seja insensível às questões de privacidade individual ou ao potencial de uso impróprio das informações genéticas. Como disse anteriormente, na qualidade de primeiro diretor do projeto Genoma Humano, reservei uma parcela considerável de nosso orçamento para estudar tais questões no que concerne à aplicação clínica das informações genéticas. Mas a justiça criminal é outra questão. Em minha estimativa, o potencial de um enorme bem social supera em muito os riscos de mau uso. E, como sempre temos de abdicar de algo pelo privilégio de vivermos numa sociedade livre, sacrificar essa forma específica de anonimato não me parece um preço descabido a pagar, desde que as leis imponham um controle rigoroso e prudente ao acesso às bases de dados. Para ser sincero, a possibilidade remota de que um dia o grande irmão vai examinar a minha impressão genômica com vistas a algum fim nefando me preocupa menos do que a ideia de um criminoso de alta periculosidade permanecer em liberdade, para talvez cometer outros delitos, ou de um indivíduo inocente mofar na prisão por falta de um teste de DNA. Mas objeções à coleta generalizada de DNA continuam a ser ouvidas, partindo às vezes dos mais distantes e inesperados grupos e indivíduos. Tanto em Nova York como no estado australiano da Tasmânia, os legisladores propuseram que todos os policiais tivessem suas impressões genômicas cadastradas. A lógica é simples. O cadastramento dos policiais permitiria que o seu DNA fosse facilmente excluído de qualquer crime que investigasse. Surpreendentemente, a medida foi repudiada pelos órgãos de segurança de ambas as jurisdições, ou seja, aqueles que supostamente são os cidadãos mais respeitadores das leis, cujo trabalho só seria facilitado pela disponibilidade generalizada de impressões genômicas, são justamente os que querem ficar de fora quando se trata do seu próprio DNA. Desconfio que haja algum mecanismo irracional atuando aqui. Como acontece em relação aos alimentos transgênicos, o DNA parece ter um certo ar de voodoo na imaginação popular. Existiria algo assustador, algo misterioso nele. Se ao menos entendêssemos melhor as complexidades genéticas, ficaríamos menos suscetíveis a toda sorte de ansiedade e teoria conspiratória. Se compreendêssemos a fundo a questão, creio que desapareceria essa hesitação em aproveitar ao máximo uma nova, poderosa e benéfica tecnologia. Barry Scheck e Peter Neufeld expressaram bem a questão no prefácio de seu livro, Actual Innocence. Os testes de DNA são para a justiça o que o telescópio é para as estrelas, não uma lição de bioquímica, não uma exibição das maravilhas da lente de aumento, mas uma maneira de ver as coisas como realmente são. O que poderia haver de errado nisso?